Olá pessoal, graça e paz. Estamos aqui então para mais uma celebração na presença do Senhor, mais um culto de adoração a Ele. E vamos ter esse tempo agora para a ministração da Sua Palavra. E vamos abrir a Palavra de Deus em Juízes, no capítulo 6. O texto diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo que não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-se-lhe o Senhor: Já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então ele lhe respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Então Gideão preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha e carne pôs num cesto e o caldo numa panela e trouxe-o até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo, e assim se fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: O Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiesritas. Nós estamos lendo o livro de Juízes, né? Quem está acompanhando a leitura vai estar bem afiadinho para entender a palavra. E esse texto, então, ele está nos contando a história de Gideão. Ele estava malhando o trigo no lagar, né? E o que ele estava fazendo? Ele estava escondendo o trigo dos midianitas, para que os midianitas não viessem a roubar esse trigo, porque os midianitas, eles eram como gafanhotos. Eles estavam devastando as terras e eles devastavam a terra de Israel. Israel fazia as plantações, Israel cultivava o trigo. Quando estava na época da colheita, vinham os midianitas e levavam tudo. E Israel ficava sem nada. E eles eram um exército poderosíssimo e grandiosíssimo. E Israel não tinha como vencer esse exército. Algumas coisas já estavam acontecendo desde o livro de Josué, a história já vinha nos contando. Por exemplo, em Josué 7, no versículo 1, diz que os filhos de Israel estavam prevaricando nas coisas condenadas. Quando ocorre a situação de Acã, quando ele toma das coisas que haviam sido condenadas pelo Senhor, e todo o Israel acaba sofrendo essa condenação, né? Josué 7 diz assim: Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Jabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Então a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel.
Então eles estavam o quê? O povo já vinha prevaricando. Interessante esse termo, né? O que é prevaricar? Prevaricar é deixar de cumprir algo que já havia sido previamente ordenado por Deus. Significava trair por interesse ou má fé os deveres do seu cargo ou ministério ou abusar do serviço do cargo, prevaricar as obrigações, prevaricar os bons princípios, corromper, perverter, cometer adultério. E assim o povo vinha prevaricando. Na situação aqui em Josué, o povo já recém havia destruído Jericó. Eles estavam felizes com a vitória de Jericó. Eles estavam achando de si mesmos mais do que eles deveriam. E assim, eles se acharam no direito de fazer algo contrário à vontade de Deus. Tocar, como diz o texto, nas coisas condenadas. Eles ainda estavam sentindo o gostinho da vitória contra Jericó. Então, eles sofrem aquela destruição através de Ai, né? Mas em Juízes 3, os filhos de Israel, diz o texto, fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Israel já vinha se cercando de outros deuses. Eles gostavam de adorar deuses que trabalhavam a questão ou que prometiam a questão da prosperidade, né? Ou a questão da fertilidade. Israel cultuava esses Baalins, né? Postes ídolos. Israel estava adorando a Baal. E tudo isso era mal perante o Senhor. O texto diz que por causa desses erros, porque Israel estava fazendo o que era mal perante o Senhor, isso já estava demonstrando que eles estavam distantes de Deus. E por causa disso, o texto diz que eles passaram a ser atribulados. É que diz o texto de Juízes. Deus permitiu que eles fossem atribulados. E esses midianitas, eles estavam sendo usados por Deus para assolar o povo, para castigar o povo, para trazer o juízo de Deus contra o povo. E eles eram, como eu disse, né, como gafanhotos, não só pelo grande número que eles tinham, mas pelo poder de devastação que eles tinham. Eles devastavam a terra. Eles passavam por uma terra, eles não só pegavam a colheita, mas como eles deixavam também aquela terra devastada. E o interessante é que o texto diz que por causa da aflição que Israel estava passando, então eles começaram a clamar. Eles clamavam a Deus. E Deus começou a ouvir o clamor do povo. Ele ouviu o clamor, mesmo aquele povo não merecendo ser ouvido, mesmo eles fazendo o que era mal, mesmo eles prevaricando, mesmo eles adorando a outros deuses, adorando a Baalins, como diz o texto, levantando postes ídolos. Mesmo assim, com tudo isso, clamando a Deus, Deus os ouviu e fez o quê? Enviou um profeta. O livro de Juízes fala de vários profetas que foram enviados por Deus para trabalhar essa questão no homem, para tirá-los da tribulação que eles haviam se metido. E no caso aqui de Gideão, Gideão é um profeta levantado por Deus para isso. Sempre que o povo deixava de cumprir as prescrições do Senhor, então o Senhor enviava um profeta. Por vezes, para alertar da aflição que chegaria e por outras vezes para explicar, porque o povo estava vivendo aquele momento de aflição, então trazer uma nova instrução para o povo. Juízes, então, 6:12, diz que o anjo do Senhor apareceu para Gideão. A palavra anjo aqui, ela está com letra maiúscula e normalmente, quando acontece isso é um sinal de teofania. O que é teofania? Teofania é uma aparição de Deus. E Deus está ali se materializando através de um anjo e vem e fala com Gideão.
E esse anjo, então, que é Deus, saúda Gideão e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Deus o chama de homem valente, mas aparentemente o que Gideão está fazendo? Será que ele está se portando como um homem valente? Gideão parece estar sendo muito mais um covarde do que um valente naquele momento. Ele está ali pegando aquele trigo e debulhando ele no lagar, porque para fazer escondido dos midianitas, para que os midianitas não vissem fazendo aquilo ali, colhendo aquele trigo, né, malhando aquele trigo e viessem a roubá-lo, para não chamar a atenção dos midianitas. Parece muito mais um ato de covardia do que de valentia. No entanto, Deus conhece o coração de Gideão. E por isso, quando ele o saúda, conhecendo a valentia de Gideão, Deus diz: o Senhor é contigo, homem valente. E quando observamos, então, toda essa situação, apesar dessa aparência de Gideão, de uma covardia, Gideão ele tem os olhos do sobrenatural de Deus. Porque quando Deus o saúda assim, Gideão responde: se o Senhor é conosco, o que é feito dos milagres? O que é feito das maravilhas que nossos pais nos contaram? Onde está o poder de Deus? Então a resposta imediata do anjo é: vai nessa tua força, vai nessa tua perspectiva, Gideão. Toda aquela valentia que começa a se manifestar no coração de Gideão é algo que já foi posto no coração dele por Deus. Então, Gideão resolve olhar novamente para si mesmo e diz: mas como farei isso? A minha casa é a menor em Israel, e eu ainda sou o menor na casa de meu pai. Na cabeça de Gideão, ele não tem como cumprir o chamado de Deus. Por quê? Porque ele não tem condições financeiras de alugar um exército contra os midianitas. Ele não tem estrutura na cabeça dele, ele não pode, ele não consegue, ele jamais conseguiria uma coisa dessa. E por não se ver assim pronto para exercer o chamado de Deus na vida dele, ele pede 3 sinais para Deus, para saber se Deus realmente estava com ele. E o primeiro sinal, ele diz para o anjo que está ali, né, que é o próprio Deus: espera aqui, eu vou te trazer uma oferta. Espera. Esse é o primeiro sinal. Se quando eu voltar o Senhor estiver aqui, então isso é um sinal que eu posso. E ele volta e o Senhor está ali. Deus respondeu a Gideão. Deus deu a ele o sinal que ele pediu. Mas a Bíblia não nos aconselha a ficarmos pedindo sinais assim para Deus. Porque pedir sinal para Deus é uma prova de incredulidade. Na verdade, Gideão estava mostrando o quanto ele era incrédulo, o quanto ele acreditava que ele não poderia cumprir o chamado de Deus na vida dele. Por isso ele pediu os sinais. Os judeus, eles gostavam muito de sinais. No entanto, quando eles dizem para Jesus assim: mostra-nos um sinal de quem tu és, Jesus diz: nenhum sinal vos será dado senão o sinal de Jonas. Ou seja, assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem estaria 3 dias no ventre da terra e depois então ressuscitaria. Na verdade, Jesus deu para eles um sinal de ressurreição. Quer sinal mais poderoso do que esse? Alguém que venceu a morte? Mesmo assim, Jesus deu um sinal para eles. Extremamente poderoso. Mas na medida que conhecemos a Deus e a sua palavra,
nós não buscamos mais sinais. Por que nós não buscamos mais sinais? Porque nós somos guiados diretamente pelo Senhor e pela sua palavra. Nós buscamos a palavra, nós buscamos o Senhor. Então, Deus começa a trazer os seus conselhos dentro de nós. O anjo, então, novamente diz para Gideão: eu sei que tu tem pouca força. Eu sei que tu não pode, Gideão. Mas, Gideão, já que eu estou contigo, Gideão, ferirás todos os midianitas como se eles fossem apenas um só homem. As pessoas que Deus usa, queridos, são pessoas simples. Gideão era uma pessoa simples. E era uma pessoa que não se achava, não achava de si mesmo mais do que convém, como também o apóstolo Paulo nos ensina, né? Mas tudo isso porque Deus não usa os arrogantes. Os que pensam de si mesmos além do que convém não são usados por Deus. Porque Deus não usa os arrogantes. Deus usou Moisés. Moisés, quando chamado por Deus, disse: quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Davi disse: quem sou eu, Senhor, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Isaías disse: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Jeremias disse: ah, Senhor, eis que não sei falar e não passo de uma criança. Pedro disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Paulo se dizia o menor dos apóstolos. Paulo não se considerava digno, nem mesmo de ser apóstolo, porque ele dizia: eu persegui a igreja. Eu persegui a igreja de Deus. Deus usa os humildes. Pessoas arrogantes, pessoas com o nariz empinado, cheias de altivez, não têm vez com o Senhor. A Bíblia diz que Deus derruba os soberbos, Ele abate os orgulhosos. Quando percebemos nossa total incapacidade, nós podemos dizer que, de fato, nós estamos prontos. Quando olhamos para nós mesmos e dizemos assim de nós mesmos, como Gideão disse: Senhor, eu não posso. Quando nós agimos dessa forma, então nós poderíamos dizer que nós estamos prontos. Porque são esses que Deus usa. Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo, como nós já pregamos aqui, e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada aqueles que pensam que são alguma coisa. Vamos pensar aqui no exército de Gideão e no exército que ele enfrentou. Todos os guerreiros de Gideão que vieram para lutar com ele das tribos de Israel somavam 32 mil homens, enquanto que o exército do inimigo, o exército dos midianitas, somavam um número de 135 mil homens. 103 mil era a diferença. Esses dados você vai ler ali no capítulo 8, no versículo 10. Era óbvio que no meio do exército de Gideão tinha gente com medo. Então, Deus diz para Gideão: Gideão, manda os medrosos para casa. Tem gente demais. Eu não preciso de gente medrosa, Gideão. Manda os medrosos para casa. E ficaram apenas 10 mil homens. 10 mil homens contra 135 mil homens.
Dá para imaginar uma coisa dessa? É como se cada homem tivesse que matar 13. É uma batalha perdida. É uma batalha perdida, com certeza. Mas Deus ainda diz, Gideão, ainda tem gente demais. Vamos fazer agora o teste da água. Quem se ajoelhar, pegando água com as mãos e levando até a boca, então, quem fizer isso de uma forma totalmente despreocupada, você põe de lado. E aqueles que se puserem tomando água como se fossem cães, lambendo a água, ou seja, numa posição alerta, de soldado, esses são os destemidos que eu vou separar para o meu exército. E estes somaram apenas 300 homens. 300 homens contra 135 mil. Quer batalha mais perdida do que essa? Mas para Deus não. Pode parecer perdida aos nossos olhos, mas para Deus não. Nós estamos vivendo um momento bem complicado. Agora aqui em Porto Alegre, estamos em bandeira preta por causa do coronavírus. E estamos vivendo um momento bem difícil, onde nós não sabemos nada, onde nós vemos pessoas saudáveis, aparentemente saudáveis, que estão ficando doentes e morrendo. E muitos hospitalizados, hospitais totalmente lotados, nas suas CTIs e unidades especiais de tratamento. E nós não vemos uma solução, queridos. Não vemos uma solução, e isso por vezes nos deixa abalados, nos deixa sem saber o que fazer. Mas saiba, Deus não perdeu o controle de nada. Deus está no controle de tudo isso. Por mais que você possa se desiludir em muitos aspectos, o Senhor não está desiludido e o Senhor está no controle de toda a situação. O povo de Israel não tinha chance nenhuma contra o exército de Faraó. Eles iam morrer, eles chegaram a debochar de Moisés. Chegaram a dizer para Moisés, foi por causa de não terem túmulos no Egito que você nos trouxe até aqui para morrer aqui nessa praia. Deus responde para Moisés, Moisés, por que tu estás clamando para mim? Diga ao povo que marchem. E então Deus afoga aquele exército inteiro de Faraó nas águas do Mar Vermelho. Nós vemos também no livro de Juízes, Sangar, que matou 600 homens com uma guilhada de bois. Ele era um juiz, ele não tinha nenhuma arma na sua mão, ele tinha uma guilhada de boi e ele matou 600 com aquela guilhada. Débora e Baraque destruíram 900 carros de ferro do exército de Cícera, que na época era uma tecnologia incrível, mas Deus fez cair uma chuva que destruiu todos aqueles carros. Nas guerras de Davi há um texto que diz que o bosque matou mais do que a espada, mas o bosque, o simples bosque, matou mais do que o próprio exército de Davi. A primeira característica que revela que Deus está nos direcionando em um propósito é a adoração. Nós vemos que Gideão, quando ele tem um contato com o Senhor, com a presença do Senhor que vem até ele, ele diz imediatamente, eu preciso te trazer uma oferta. Ele sente a necessidade da adoração e ele traz a oferta. Ele adora o Senhor com a sua oferta e ele é instruído pelo Senhor como ele deve oferecer aquela oferta. O Senhor diz, faz assim, oferece dessa forma. Ele dá toda uma instrução ali. A segunda característica é a violação dos altares idólatras. Essa foi a instrução seguinte que o Senhor deu para Gideão. O Senhor disse, vai até o altar de Baal,
coloca ele para baixo, destrói aquele altar, corta o poste ídolo e dá lenha. Você vai levantar o meu altar. E essa é a terceira instrução. Restaura o altar do Senhor. Você começa adorando a Deus. Você começa se rendendo a Ele. E Ele começa a te instruir. E Ele vai te dizer, destrói os teus ídolos. Mas você pode dizer assim, mas eu não tenho ídolos. Eu não tenho na minha casa nenhuma imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, ou debaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Eu não as adoro, eu não presto culto nenhum a elas. Você que pensa. Quando você está ali limpando o seu carro, cuidando dele mais do que tudo, se alguém passa perto, você já diz, não encosta no meu carro. Querido, você está prestando uma adoração. Você está levantando um poste ídolo. Você está levantando um altar para Baal. Quando você despreza a sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, por causa de coisas materiais, você está levantando ídolos na sua vida. Destrua esses ídolos. Não é para você destruir o seu carro, não. Tacar fogo na casa e queimar tudo. Não, não é isso. Mas arranca eles do teu coração. Permita no teu coração somente as coisas que agradam a Deus. E assim você destrói os ídolos. E então você começa a levantar o altar do Senhor. E aquilo que antes você oferecia a Baal, oferecia aos demônios, você vai oferecer para Deus. Você vai levantar a sua oferta a Deus, você vai restaurar o altar caído do Senhor, levantá-lo das suas ruínas, e ali você vai oferecer o seu melhor para o Senhor. Gideão achava que não podia. Deus disse para ele, Gideão, desce lá no arraial dos inimigos. Gideão ainda não estava convencido. Gideão coloca lã. Diz que chova ao redor e não chova na lã. Aí ele pede mais um sinal, a contraprova, que chova só na lã e não no redor. Deus dá os sinais para ele. Mas não tem jeito de convencer esse homem. Ele acha que ele não pode. Deus diz para ele, Gideão, desce lá no arraial do inimigo e ouve o que estão falando a teu respeito. Gideão nem sabia da sua popularidade. E ele ouve aquele homem contando aquele sonho, louco de medo do que estava para acontecer ali. E Gideão se encoraja e diz, é agora que eu vou lutar de qualquer jeito as guerras do Senhor, e seja o que Deus quiser. E nós conhecemos a história. Gideão, com 300 homens, destrói completamente o exército inimigo. Gideão, ele estava ciente de como ele era pequeno diante de Deus e diante do mundo também. Por isso, Deus poderia usá-lo tranquilamente. Não havia soberba no coração de Gideão. Ele sabia quem ele era. Mas ele também sabia quem era o Senhor. E por isso Deus pôde agir na vida dele e através da vida dele. As armas da nossa milícia, queridos, não são carnais, já diz a palavra de Deus, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Mas não são carnais. Quais eram as armas daquele exército de Gideão? Cântaros e tochas? Mas nós conhecemos a história. Gideão e seus homens cercaram o arraial dos midianitas, que pareciam como gafanhotos tomando toda a terra. Aquele pequeno exército de 300 homens cerca aquele arraial inteiro. Então aquele exército, no meio da noite,
acorda apavorado e olha ao redor do monte que estava cheio de tochas. E pensam o quê? Eles pensam que o monte está rodeado dos exércitos do Senhor. E cada um levanta a sua espada e começam a matar uns aos outros. E se matam quase que completamente. Gideão e seus homens têm que destruir apenas poucos daqueles homens apavorados. É o Senhor quem luta as nossas guerras e as vence. Juízes 7,19 diz assim: Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: Espada pelo Senhor e por Gideão! E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir ao som das 300 trombetas. O Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Bet-sita, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabade. Então os homens de Israel, de Naftali, de Aser e todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. E assim Deus deu a vitória para todo aquele povo. É o Senhor quem luta as nossas guerras e as vence. Eu penso em Davi. Davi olha para aquele gigante, Golias, armado até os dentes. Saul diz para ele: veste a minha armadura, te fortalece. Davi era um adolescente, um jovenzinho, franzino, baixinho, não podia nem colocar uma armadura, muito menos a armadura de Saul, que era um homem corpulento, alto, forte. Davi diz: não. Essas não são as minhas armas, essas não são as minhas armas. Parece que Davi estava pensando no texto bíblico, que nem tinha sido escrito ainda: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. E Davi, cheio do Espírito Santo, toma aquelas pedras, aquela funda e diz: Golias, tu vens contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o mesmo Senhor dos Exércitos, do qual ele escreve no Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Eu fico imaginando Jesus no mais alto dos céus, olhando para aquele jovenzinho. Esse é meu guerreiro. Esse me conhece. Esse sabe de quem ele está falando. É o Senhor quem luta as tuas guerras, querido. É Ele quem vai vencer as tuas batalhas. Deixa Ele te convencer disso. Você não precisa mais fazer prova que nem Gideão fazia. Você não precisa mais colocar lãzinha, tirar lãzinha. Isso foi para o tempo de Gideão, não vou criticar ele, deixa. Deus respondeu para ele: quem sou eu para criticar um juiz, um herói da fé? Mas nós não precisamos fazer coisas que a Bíblia não nos orienta a fazer. Nós não precisamos fazer coisas que não são recomendadas pelo Senhor. Mas nós devemos fazer as coisas que Ele nos recomendou. Adore-o. Adore-o verdadeiramente. Adore-o em espírito
e em verdade. Passamos batido quando aquela samaritana está ali conversando com Jesus. E Jesus disse: vai chegar um tempo onde nem nesse monte, nem em qualquer outro lugar, o Senhor será adorado. Mas vai chegar um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse momento, meu Deus, e pedimos que a Tua graça, Deus, ela venha sobre os Teus filhos que estão agora ouvindo essa mensagem, Deus. Que o Senhor venha convencê-los, Deus, de que as lutas deles não são lutas deles, mas são Tuas lutas. E que a Tua vitória é a vitória deles. Que eles venham a ter certeza de que o Senhor está com ele, como também disse Jeremias, ao seu lado como um poderoso guerreiro. Que o Senhor está com eles, como esteve com o Gideão, fazendo milagres. Gideão perguntou: onde estão os sinais, onde estão as maravilhas? Eu estou louco por sinais e maravilhas. Que esses que também estão sedentos agora por sinais, por maravilhas, eles sejam surpreendidos, Deus, pelo Teu poder, Senhor, que permanece por toda a eternidade.